nos aguardando, para nos dar aquele abraço que tanto desejamos. E assim conectados com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, na nossa casa espírita, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que nós perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males. Assim seja. Em nome de Deus e de Jesus, nós damos por iniciado a nossa palestra de hoje, desejando que a nossa amiga nos toque fundo nosso coração e que nós possamos entender com toda a propriedade a mensagem passada, que nossas águas sejam fluidificadas e Deus abençoe os nossos lares. Assim seja. Graças a Deus, gratidão, Noeli. Após a prece de abertura, nós vamos então passar para que a Irineide possa então estar fazendo o comentário do Evangelho da Noite. É com você, Irineide. Só um minutinho, deixa eu tentar me localizar aqui. Foi. Boa noite a todos, a quem eu não tinha visto ainda. O nosso tema de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, e o item que nos coube, o 11 e o 12, o egoísmo. E aí ele começa assim: isso foi ditado por Emmanuel em Paris, 1861. E ele começa assim: o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. Todos estão me ouvindo? Kardec cita esse mal juntamente com o orgulho. E lá embaixo ele vai falar que o egoísmo, ele é filho do orgulho, porque são as duas maiores chagas que nós, infelizmente, ainda trazemos em nós e que nós precisamos trabalhar muito para que a gente consiga tirar isso da gente, para que nós possamos ter o nosso progresso moral, que é essa finalidade que aqui nós viemos, crescermos moralmente, não é? Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta a eles: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? E os espíritos respondem: já o dissemos inúmeras vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque esta é a verdadeira chaga da humanidade. Então, se nós observarmos, quando há guerras, lutas, alguma perversidade contra o outro, na realidade, o egoísmo ele está superando tudo isso, ele está acima de tudo isso. Que é aquela coisa de nós olharmos para nós mesmos, para o nosso umbigo, e não ver a situação do outro, não é? Aí nós vamos observar, quando a gente fala lá na nossa casa, quando a gente vê alguns irmãos falando, que a maior luta que nós temos não é com o outro, é para conosco. Porque nós temos que olhar para dentro de nós e vermos qual a dificuldade que nós vamos trabalhar. E aí, eu me recordo do curso que nós fizemos com a Esther, que foi, assim, muito, muito legal, estudando o Evangelho, quando nós trabalhávamos uma vez por semana, né, uma dificuldade que nós tínhamos. Então, isso eu me lembro muito, isso é muito forte em mim. Então, quando nós damos aquela deslizadinha que você fala, puxa, eu não podia ter feito, na hora me vem essa aula, porque, nossa, eu estou precisando trabalhar isso mais dentro de mim. E é muito importante. Então, olha como faz falta, às vezes, os cursos que nós fazemos na casa, né? O Evangelho continua ainda. O egoísmo, considerado por Emmanuel
como filho do orgulho, ele é a negação da caridade, e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade do homem. Kardec nos fala que ele é um monstro devorador de todas as inteligências, porque ele domina a nossa inteligência, domina a nossa vontade, se nós não tivermos perseverança. Ele direciona nós para o mal e, consequentemente, o sofrimento. Porque quando nós ainda não temos o conhecimento do bem, que essa ausência do bem está dentro de nós, nós praticamos alguma infelicidade, vamos dizer assim, para o outro, mas o sofrimento vem para nós. E nós colhemos aquilo. E ele fala assim, porque leva o homem a pensar somente si. Esquece-se que está neste planeta para ajudar o outro. Nós estamos aqui para ajudar, para servir. E devemos esquecer um pouco de sermos servidos. Nós estamos aqui para ser auxílio. Auxiliar os mais necessitados, pois é assim que progredimos. A partir do momento que nós nos doamos, que nós praticamos essa caridade, é isso que vai ser o nosso advogado, é isso que vai nos defender do outro lado. Então, temos o coração leve, porque estamos sabendo auxiliar o outro. Aí continua. Pede o ser humano de fazer crescer o amor que está dentro de si. E é para isso que Jesus veio. Ele veio nos ensinar o amor. Ele veio nos dizer, não o olho por olho, dente por dente, não é? Já que somos um ser espiritual e temos um potencial enorme que precisa ser desenvolvido. Mas isso depende da nossa vontade, né? E quando nós olhamos assim a nossa vontade, nós precisamos ver, será que nós não estamos desistindo no meio do caminho quando nós praticamos essa vontade? Às vezes nós temos a vontade de começar a fazer determinada coisa e de repente nós desistimos do caminho. Então nós temos que ser perseverantes com essa vontade. O Evangelho ainda nos fala, Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava a mão dizendo, que me importa? Ele disse isso aos judeus. Esse homem é justo. Por que quereis colocá-lo? Por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o leve ao suplício. Né? Se Pilatos sabia que Jesus era inocente, por que lavou as mãos? Aí Emmanuel nos fala o seguinte, que ele cita Jesus como exemplo de caridade e como exemplo de egoísmo, Pilatos. Porque ele, mesmo sabendo da inocência de Jesus, ele entrega Jesus à multidão. E a multidão, na realidade, ela era influenciada pelos religiosos de Israel. E aí, levam-no até a cruz. E aí nós vamos ficar observando, será que às vezes nós também não praticamos da mesma forma quando nós vemos um irmão e nós não estendemos a mão para ajudá-lo? Não é? Até que ponto nós estamos realmente fazendo esse bem? E aí chega assim e diz, o egoísmo impede o desenvolvimento do ser e o homem continua cada vez mais focado nos seus desejos, nas suas coisas materiais, na sua prepotência, sem perceber a necessidade do outro. Inclusive daqueles que estão à sua volta. Sabe quando a pessoa às vezes está dentro de casa, mas ela está focada só no problema dela, só olha para ela, não consegue observar que o outro está precisando de uma palavra? Sabe aquela escuta ativa que nós aprendemos? Não sei se a Cláudia está por aí, mas quando nós fizemos o curso em janeiro, foi muito bacana, porque a menina conversou um negócio comigo e de repente eu devolvi para ela, mas não da forma como eu estava escutando. Ou seja, a gente ouvir ativamente o outro. Será que eu estou dando atenção para o que o outro está falando para mim? Isso também é uma forma de caridade. E isso nós começamos dentro do nosso lar. Né? Então, o egoísta, ele não consegue amar.
ele não é amado, porque o único foco de atenção é ele mesmo, aquele olhar só para si, né? O Evangelho ainda continua. Como o egoísmo é um sentimento fundado no interesse pessoal, essa é a questão 914 do Livro dos Espíritos. Como o egoísmo é um sentimento fundado no interesse pessoal, parece bem difícil que consigamos extirpá-lo completamente do coração. Chegaremos a alcançar isso algum dia, tirando isso do coração do homem? E aí os Espíritos nos respondem: à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. É preciso reformar as instituições humanas que estimulam e mantêm o egoísmo. Isso depende da educação. Então, quando ele fala da educação aqui, eu comecei a ver a base, o lar como base, porque nós temos como trabalhar isso, principalmente nos nossos filhos, nos nossos netos, quando nós conseguimos observar as dificuldades que eles estão enfrentando, e nós vamos aparando estas arestas, nós vamos trabalhando isso, para que eles consigam seguir um caminho reto, né? Então, se nós estamos estudando e não podemos mais adiar o nosso compromisso com as coisas espirituais. Nós já temos o contato direto com os ensinamentos do Evangelho, com os ensinamentos de Jesus. Só falta isso calar bem fundo no nosso coração para a gente colocar efetivamente em prática. Mas quando a gente fala colocar em prática, vamos colocar primeiramente conosco, porque através do nosso exemplo nós vamos transmitindo, irradiando isso para os outros que estão ao nosso redor. Nós não conseguimos mudar as pessoas através da nossa fala, do nosso olhar, mas nós conseguimos mudar através das nossas atitudes, através dos nossos exemplos, não é? E aí, esses dias, nós estávamos conversando aqui, a minha netinha falou: vovó, eu quero fazer igual você faz. Eu falei: meu Deus, como nós devemos ser luz na vida dessas crianças, né? Porque através de nós, eles vão seguindo o nosso exemplo, não é? E assim com os nossos filhos, com quem estiver ao nosso redor. O egoísmo possui a tarefa, o espiritismo possui a tarefa de colaborar com o desenvolvimento moral da humanidade, o que elevará a Terra na hierarquia dos mundos. O egoísmo é o alvo para o qual os espíritas, principalmente, devem dirigir as suas armas, suas forças e sua coragem, combatendo-o em si próprio. Então, nós temos, assim, uma arma muito forte, que é a nossa vontade, que é a nossa força, que é a nossa coragem. Em primeiro lugar, se faz necessária a vontade, como nós já dissemos. E isso se faz com a compreensão de eliminar o egoísmo de dentro de nós, para que o amor possa desenvolver. Enquanto nós estivermos focados em nós mesmos, o amor vai estar como aquela brasinha, sabe? Que fica bem fraquinha em nós, que se nós começarmos a assoprar essa brasa, ela começa a crescer. E daqui a pouco está expandindo por todo o nosso ser, não é? É como aquela fogueira que está se apagando, né? Quando nós fazíamos fogueira de festa de São João, né? No dia seguinte a gente olhava lá, só tinha uma brasinha acesa, mas quando nós assoprávamos, se colocássemos mais lenha, ela ia pegando. Assim tem que ser essa nossa vontade, para que esse amor brote de dentro de nós, não é? Em segundo, deve direcionar todas as nossas forças usando a vontade para os dois objetivos: desenvolver o amor e combater o egoísmo. E em seguida é a coragem, é a determinação do espírito para vencer-se a si mesmo. Então, se nós tivermos coragem, se nós tivermos vontade, nós vamos ter uma determinação, que é para poder a gente chegar
nesse ponto que todos nós queremos. Isso não é fácil e leva tempo. Mas, uma vez começada essa luta, vai ser muito difícil voltar atrás. Então, quando nós começarmos a trabalhar toda essa dificuldade do egoísmo, nós não vamos poder retroceder mais. Até porque nós vamos sentindo um estímulo tão grande que nós vamos ver que não estamos desamparados. Estaremos sempre com os nossos amigos espirituais nos levantando, nos dando a força necessária para que a gente consiga seguir em frente. Basta termos fé e trabalharmos isso em nós. O Evangelho ainda nos fala: o cristianismo ainda não cumpriu toda a sua missão na Terra por conta dessa lepra, dessa doença que é o egoísmo. Ainda está no coração humano. E os espíritos superiores esclarecem que cabem aos novos apóstolos da fé a missão de extirpar o egoísmo da Terra, porque já é hora da humanidade vestir sua toga viril, sua toga de coragem, sem ter medo, sem ter temor, pois esta chaga é contrário à caridade e ao amor. Então, até quando nós vamos estar protelando essa transformação interior em nós? Até quando nós vamos estar empurrando essa dificuldade que cabe a nós mesmos estarmos trabalhando? O outro não vai fazer isso por nós, né? Essa é uma pressa nossa, essa deve ser uma vontade nossa. Por mais que nós falamos, mas se nós não colocarmos isso em prática, vai ficar simplesmente num livro na estante. E não é isso que nós queremos, não é? Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria muito melhor praticada, muito mais eficaz, não é? Mas para isso seria necessário que nós nos esforçássemos para livrar do nosso coração essa dificuldade, essa chaga, essa lepra, como já foi nos dito, que é o egoísmo. O Cristo nunca se esquivava àqueles que o procuravam, fossem quem fossem, né? E muitas vezes, às vezes nós vemos uma pessoa caída e nós não temos coragem de estender a mão e ajudá-la a levantar. Então, nós vemos aqui que nós temos uma necessidade urgente de trabalharmos em nós a humildade, né? Então, quando nós trabalhamos a humildade, nós já vamos deixando de lado o orgulho, o egoísmo, porque nós estamos trabalhando aquelas coisas boas que Jesus veio nos trazer, que Jesus veio nos ensinar. Vamos olhar ao outro com respeito, tratando o outro com dignidade. Perceber a necessidade e não se esconder quando vemos que uma pessoa está precisando de ajuda. É nós realmente trabalharmos em nós a caridade, vestirmos a nossa roupa de simplicidade interior para ajudar o outro, né? Sem medo de ajudar o próximo quando nós pudermos, não é? O Evangelho ainda conta. Quando, pois, nos diz, quando, pois, o tomareis por modelo? Quando, pois, nós vamos tomar Jesus por modelo das nossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Olha que lindeza essa frase. Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Essa parte é fenomenal do Evangelho, né? Seria então que o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Então, hoje, nós ligamos a televisão, vemos notícias ruins. Ligamos um rádio, vemos. Liga a internet, você vê coisas ruins. E aí a gente olha assim e fala assim, meu Deus, mas o mal está ganhando muita força. Não está. É que nós ainda damos muito ênfase às notícias que são ruins, não é?
Mas, ao contrário, se nós entendermos que o mal, ele é a ausência do bem, e que o bem se sobrepõe ao mal, quando nós lemos uma obra edificante, quando nós abrimos boas leituras, quando nós temos bons pensamentos, nós vamos trazendo isso para nós. E vamos esquecendo essas coisas ruins, que às vezes você ouve de manhã, você fala, meu Deus, o que eu estou ouvindo já de manhã? Se você não fizer uma prece, se você não virar a página do que você está ouvindo, você vai passar o dia inteiro naquela sintonia de baixa vibração, não é? Então, cabe a nós modificarmos isso. E aí nós vamos ver que realmente o mal ainda está dentro de nós. Então, cabe a nós estarmos modificando o campo que nós estamos vivendo para que isso seja levado até o outro lado, né? Até lá fora. E aí, na questão 917 do Livro dos Espíritos, ele nos fala assim, qual o meio de destruir o egoísmo? Qual o meio de nós destruirmos isso? De todas as imperfeições humanas, a mais difícil de extinguir é o egoísmo. Mas o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a material. E, principalmente, com a compreensão que o Espiritismo vos dá sobre o futuro real da vida. Então, aqui está nos dizendo que a partir do momento que nós compreendermos o que nós estamos fazendo aqui, o que nós temos que fazer aqui, o egoísmo começa a desaparecer. Porque nós vamos ver que nós não temos que ficar focado olhando somente para nós, somente para o nosso umbigo, né? E quando nós realmente compreendermos tudo isso, aí vai ficar tudo muito mais fácil, tudo muito mais simples, aí nós estaremos realmente muito menos apegado à matéria e muito mais já nos ligando à parte espiritual. Como disse a minha irmã Jo outro dia, é fácil? Não é, gente, não é. Mas Jesus esteve aqui há tanto tempo e nós estamos estudando também já há algum tempo nesta atual existência, porque da outra eu não consigo me lembrar, mas eu acredito que eu não fiz isso, porque quando eu olho assim, falo, nossa, ainda parece novo para mim. Mas a gente vê que não é difícil. Quando nós abrimos o evangelho, nós não retrocedemos de forma alguma. Você não consegue voltar atrás naquilo que você pensava. E olha que interessante. Aí nós conseguimos dar passos à frente, conseguimos caminhar realmente. E aqui Pascoal ainda está nos dizendo que começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridoso para com todos, indistintamente. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois a cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. Ou seja, não cabe a nós julgarmos nada, nada, nada. Jesus está ali como o nosso guia, o nosso leme, o nosso farol. É o nosso mestre, é o nosso modelo, não é? E aí aí nós vemos que ele está tão perto de nós, diante dos teus ensinamentos, que nós só não vamos colocar em prática se nós não quisermos. Então, está na hora de nós trabalharmos o egoísmo, de nós tirarmos isso de nós. Então, finalizando, gente, o Evangelho fala assim, com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável aos mais espertos, uma luta de interesse em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados. Então, como nós já dissemos, se nós não trabalharmos isso em nós, para nós trazermos isso para dentro do nosso lar, para perto de nós, para perto daqueles que estão do nosso lado, nós não vamos levar isso a lugar nenhum. E aí, quando a gente fala assim, o planeta já está no mundo de regeneração, mas nós temos que trabalhar em nós para nós levarmos isso. Porque o planeta fisicamente não vai se modificar se nós não nos modificarmos, não é? E aí nós vemos assim,
Então, a todos nós que somos espíritas, que acreditamos nessa revelação bendita trazida pelos espíritos, por todos os esclarecimentos que nós recebemos, quantos esclarecimentos nós temos, não é? Nós temos o dever de vivermos e praticarmos os ensinos de Jesus. Sabedores que somos de que a quem muito foi dado, muito será pedido. E também, muito será dado aos que souberem aproveitar esses ensinamentos na sua melhoria e na melhoria do seu próximo. Sabemos que nós não caminhamos sozinhos. Nós temos sempre que dar as mãos, quer aqueles que estão do nosso lado, quer aqueles que ainda vêm na nossa retaguarda. Porque nós não vamos passar de um patamar para o outro se nós formos sozinhos. Aí nós nos lembramos da mãe de André Luiz em nosso lar, que ela, não, por uma esfera maior que ela estivesse, ela não conseguia deixar o seu marido. Então ela retorna à terra para poder trazê-lo de volta. E esse é o nosso comentário de hoje. Eu espero que tenha sido claro, que eu tenha conseguido transmitir a mensagem e que a paz do nosso Mestre Jesus cale fundo dentro de nós para que a gente possa trabalhar todas essas dificuldades que nós ainda trazemos em nós. Era isso aí, gente. Beijos. Gratidão, Irineide. Muita paz no seu coração. A nós todos. Mensagem do Evangelho da Noite para refletirmos, finalizando aí a nossa semana. Nós vamos dar sequência, fazendo a nossa prece de encerramento, vamos nos preparando para tomarmos o nosso passe à distância, vamos sentir-nos no nosso salão do Senge, nosso salão nobre do Senge, vamos nos sentir sentado, acomodado tranquilamente na cadeira, na câmara de paz, para que possamos ali receber aquilo que nós precisamos de paz, saúde, tranquilidade, harmonia, equilíbrio em nossas decisões, em nossos pensamentos. Então vamos nos permitir, sentindo o envolvimento da equipe do plano espiritual, que nos envolve nesse instante. E aquele que sente a unidade do passe pode se mentalizar sentado, tendo Jesus em nossas vidas. Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, esse mestre do amor que nos ensina e nos mostra o caminho das bem-aventuranças. Não podemos jamais desligar-nos dele. Então, rogamos a esse mestre querido que nos envolva, que envolva todos os trabalhadores da nossa casa, que envolva a todos aqueles em que buscavam ali, né, através da bênção do passe, que buscava, né, o conforto da orientação através do atendimento fraterno, que estava ali presente, ouvindo as preleções do Evangelho, participando, né, fazendo uma egrégora na nossa casa, para que ali saíssem as energias a beneficiarem a todos aqueles que precisavam. E essa mesma egrégora podemos estar fazendo agora. Estamos fazendo, porque estamos conectados com os mentores queridos do natalício de Jesus. Que possamos sentir a energia a envolver os nossos corações, a nos fortalecer, que somos espíritos, somos caminhos, ansiarmos-nos uns dos outros, somos irmãos, a caminho. Necessitamos estar de mãos dadas, necessitamos estar unidos para podermos seguir avante. O Senhor é o nosso Pai,
de amor e bondade. E não podemos jamais nos distanciarmos disso. Crente que somos da misericórdia do Pai. Crente que somos da carência que cada um de nós traz em si e de que necessita do acolhimento fraterno desse amoroso Pai, que através de seu Filho amado direciona para nós toda a energia de que precisamos. Oramos a Ti, Senhor, ante a grandeza do universo. Oramos a Ti, Senhor, na gratidão dos feitos. Oramos a Ti, Senhor, pela gratidão da água que jorra da fonte, que percorre e forma os rios, dos rios que adentram o mar e se volta praticamente ao tudo no oceano da vida, fazendo o elo de ligação entre a terra e o céu. Senhor querido, obrigado por tudo. Abençoe as famílias que passam pelos momentos difíceis, as famílias que estão acamadas, aqueles que estão passando pelo processo da Covid, Senhor, que eles sejam amparados, que sejam assistidos, que os médicos que estão cuidando deles possam ter a precisão no diagnóstico, na medicação adequada. Que tiveram o seu ente querido, que despertou para o outro lado da vida, que estão aí aflitos, Senhor, estão aí com o coração apertado, que essas famílias sejam envolvidas, que sejam assistidas. Rogamos também pelas famílias, pelos corações queridos que estão na nossa caixinha de vibrações. Todos os dias recebemos de companheiros queridos, coloca esse amor, esse coração querido que está hospitalizado, que está numa fase terminal, Senhor. Esse coração querido, Senhor, que está recuperando-se, Senhor, da Covid. Aquele outro, Senhor, por um sentido diverso da vida, Senhor, está desesperado, ou até mesmo atentou contra a própria vida, Senhor. Vamos acolhê-los amorosamente. Não nos cabe julgar, mas sim acolhê-los com muito amor, com muito carinho. Abençoe a toda a nossa família, Senhor, os nossos lares, e que possamos espiritualmente, recebendo essa energia que nos banha, que nos traz a certeza da imortalidade do Espírito que somos. Obrigado, Senhor. Sê conosco, hoje, amanhã e sempre. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Amém. Nossa, gratidão a todos e a gratidão. Todas. Muita paz. Boa noite, gente. Beijo, gente. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente. Fiquem Boa com noite. Deus. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Boa Beijo, noite. beijo, Boa beijo. noite. Fiquem com Deus. Estão em paz. Gente, boa noite. Fiquem com Deus.